tema que veio à tona durante a sessão ordinária desta semana foi uma flexibilização das normas sanitárias brasileiras para cacau vindo da África, o que prejudica os produtores nacionais, inclusive os de Linhares. Este município responde por 85% a 90% da produção cacaueira no estado. O Espírito Santo é o terceiro maior produtor nacional de cacau e as novas regras podem abalar o mercado capixaba. Uma flexibilização na entrada no Brasil de cacau importado da África tem preocupado produtores do fruto no estado. Segundo a ACAL, a Associação de Cacauicultores do Espírito Santo, em janeiro deste ano foram importadas cerca de 10 mil toneladas da amêndoa da Costa do Marfim. Em dezembro do ano passado, o número foi ainda maior. Mais de 13 mil toneladas entraram no Brasil. Tais importações aconteceram em 2021, após uma instrução normativa do MAPA, o Ministério da Agricultura, que suspende exigências de precaução sanitária. O assunto foi tema de discurso durante a sessão ordinária, quando o deputado Lucas Escaramuça, que é de Linhares e filho de produtores de cacau, fez o alerta. A alegação em tese foi de que a gente não tinha capacidade de produção para suprir toda a demanda do território brasileiro. Mas quando nós pegamos os dados estatísticos do IBGE, nós vimos que o cacau do Brasil, o cacau do Espírito Santo, ele tem um valor agregado ambiental, ecossistêmico, que nenhum cacau do mundo tem. Ele atende a questões sanitárias de exportação para a Europa, que basicamente o Brasil hoje não está atendendo com essa nova instrução normativa para trazer. E quando a gente olha os dados do IBGE, nós vemos que a gente tem esse cacau de extrema qualidade, eu diria, um dos melhores ou o melhor do mundo, com quantidade de produção a atender toda a indústria cacaueira que beneficia, que comercializa o cacau no Espírito Santo e no Brasil. Então, assim, a gente não tem argumentos hoje para abrir o mercado trazendo um risco sanitário para o cacau, para as nossas lavouras, para o nosso ecossistema cacaueiro. O secretário executivo da ACAL explica quais são as regras sanitárias que o cacau brasileiro precisa seguir para ser comercializado. Exigências não necessariamente cumpridas pela Costa do Marfim. Em abril de 2020, o MAPA, Ministério da Agricultura, identificou quais seriam as pragas quarentenárias na Costa do Marfim, a megacária e a estriga, e determinou ou sugeriu quais seriam as medidas necessárias para mitigar o risco dessas pragas entrarem no Brasil. Foi estipulado que se tratasse essa carga com brometo de metila, de modo a mitigar o risco da megacária e da estriga entrarem no Brasil. O que ocorre é que, menos de um ano depois, em março de 2021, o MAPA, sem uma análise de risco de praga, sem uma ARP que a baseasse, ela suspendeu esses cuidados fitossanitários com a carga vinda da Costa do Marfim. Ou seja, já não se utiliza mais o brometo de metila para mitigar o risco dessas pragas quarentenárias entrarem. Então agora nós estamos com receio de que essas pragas possam entrar no nosso país, essas doenças não existem no nosso país, no nosso ecossistema, no nosso ambiente. Nós estamos com receio dessas doenças entrarem no nosso país, porque esses cuidados não estão mais sendo tomados. André ainda explica os riscos que essa abertura de mercado traz para os produtores locais. Então aí a pergunta que os produtores estão se fazendo é: por que importar cacau de outros países se o Brasil produz mais do que o suficiente para a indústria nacional absorver? A questão que nós estamos levantando aqui é que com a importação desses produtos de outros países, isso vai aumentar a oferta no mercado interno, fazendo os preços do cacau, da amêndoa seca do cacau, se reduzirem aqui no Brasil. E de fato, no ano passado, em 2022, o preço da saca do cacau estava abaixo do preço de custo de produção. Que produtor de cacau tem ânimo, tem vontade de produzir essa matéria-prima do chocolate se o custo de produção não é pago na hora da compra? O deputado Escaramuça vai propor aos deputados a formação de um grupo para alterar a normativa do Ministério da Agricultura. Nossa missão aqui na Assembleia é chamar a atenção do governo do Estado
pedir para que o governo do estado entre nesse diálogo junto conosco, provocar a nossa bancada federal e ir lá em direção ao MAPA, em direção ao Ministério Brasileiro, para tentar rediscutir essa instituição normativa, falar que tem um erro nela e que nós temos qualidade, produto e preço que atende ao mercado brasileiro, sem precisar de colocar em risco a produção do cacau no estado do Espírito Santo, no Brasil, correndo um grande risco de retomar tempos passados, onde tivemos a vassoura de bruxa que devastou o cacau brasileiro, a geração de oportunidade para as famílias, para o agricultor, para o campo, por décadas aqui no Brasil. É isso que a gente não quer. A pergunta que nós fizemos hoje é: por que nós estamos fazendo isso? A que isso atende? Não é compreensível essa instituição normativa. A gente precisa de rediscutir essa matéria.